O meu amigo Danilo Barbosa está aqui, você sabe para quê? Carteira de R$ 50 de FIIs, vamos atualizar no vídeo de hoje e já vamos começar falando da novidade, que é o CCME 11, então já anota aí, novo fundo a entrar na carteira CCME 11. Por que ele vai entrar na carteira, Dan? Primeiro, nós vamos aumentar a diversificação da carteira, hoje ela está com 4 ativos, a gente está com 2 cotas do GARI 11 na antiga movimentação, para quem não acompanhou. Nós vamos vender uma cota desse fundo GARI 11 e alocar no CCM 11. Mas calma, você não precisa sair vendendo as cotas do seu GARI 11, né? A primeira coisa que você vai pensar é isso. Porque a proposta da carteira de R$50 é justamente fazer você colocar o pé na água, começar a investir em fundos imobiliários. Ah, Danilo, posso colocar R$100 na carteira de R$50? Pode. Você não tem a necessidade de fazer essa movimentação. É justamente para você começar com pouco e já começar a ganhar dinheiro, começar a ganhar rendimentos já no mês seguinte. Essa carteira de R$50, eu, por exemplo, acho que eu tenho R$1 milhão na carteira de R$50, porque eu conheço os fundos. E o CCML tem alguns detalhes interessantes. É o primeiro e único multi-estratégia da Bolsa, né? Perfeito. Primeiro, a fazer realmente essa diversificação de alocação do dinheiro que ele auferiu ali, que ele ganhou nas emissões. Então, ele aloca tanto em ações, aloca em fundos imobiliários também, ele aloca em ativos reais, ativos de imóveis, né, do mercado real, não em FII, que investe em imóvel. Ele também investe em CRIs, em ativos de dívida. Então, ele é o primeiro multi-estratégia raiz a investir em todos esses tipos de veículo, e isso traz uma segurança para o fundo em termos de diversificação de portfólio, olhando um fundo que é bem relevante, né? Um fundo de mais de 700 milhões de patrimônio. Então, é um fundo relevante, é um fundo que está barato, a gente também tem esse isso, critério. Na verdade, é um dos principais motivos. Está muito barato, está com desconto muito grande. Ele é um multi-estratégia, então o gestor vai fazer trade. E aí você vai me perguntar, Mira, você não gosta muito de FOF? De fato, eu não gosto, porque é meio que o gestor fazendo trade. Esse fundo, ele tem algumas características que eu achei muito interessante, que é o quê? Ele é, sim, para trade, ele está na carteira visando trade, esse é o nosso objetivo, então significa que daqui a alguns meses ele pode sair. Eu acredito que ele ainda vai ficar na carteira pelo menos um ano. Por quê? A gente conhece o trabalho da gestão, conhece o fundo, o que tem dentro do fundo, e esse fundo ele tem um prédio residencial lá na Vila Olímpia, que pequenas propriedades, principalmente alugado para os estudantes do INSPER, que dá para ir a pé. Se você não conhece Vila Olímpia, se você não conhece São Paulo, é um dos lugares mais caros de São Paulo, então metro quadrado lá é bem caro, e esse imóvel foi comprado ali durante a pandemia, então eles pagaram muito barato, se não me falha a memória, R$12 mil o metro quadrado. A gente estima que ele vai vender ali pelo menos aos R$17 mil o metro quadrado. Isso vai fazer com que ele distribua um dividendo alto durante bastante tempo, ou se ele vender o prédio todo de uma vez, aí ele vai ter que distribuir tudo de uma vez. Mas a ideia, que foi pelo menos o que eu falei pro gestor, falei, cara, vende um apartamento, vende 2 por mês. Se ele ficar vendendo 2 por mês durante uns 3, 4 anos, ele vai ficar distribuindo um dividendo muito acima do normal, pelo menos uns 20, 30%. Então, ele tem esse ativo. Mira, mas faz sentido vender? Esse é um fundo de trade, então o gestor compra os ativos para fazer trade. Então, ele tem essa joia ali para ser vendida. Inclusive, eles já estão conversando com o mercado para tentar vender, porque ele vai vender, ele vai tentar comprar outra coisa, e aí ele vai vender, vai pagar, o dividendo vai lá em cima, ele tá muito barato, ele caiu muito, e ele está muito barato na cotação atual, por isso a gente está vendo ali uma oportunidade de trade, e por isso ele entra na carteira, porque cabe. Mas aí já tem o primeiro, vamos pro segundo, o Dan já adiantou, o GARI, ele continua na carteira, a gente só tinha aumentado a posição dele, porque estava com 4 fundos, agora que ela volta a ter 5, a gente pode ter a mesma proporção. Mira, tenho que vender uma cota do GARI? Não precisa, mas se atente a manter o mesmo valor de dinheiro em cada um dos fundos. Não é nem a mesma quantidade de cotas, é a mesma quantidade de dinheiro. Ah, botou R$100 em um, R$100 no outro, 100. Vai comprando a quantidade de cotas para ter o mesmo volume de dinheiro que você tem em um fundo, você vai ter em todos os outros fundos. Então já temos o CCME e o GARI 11. Não mudaram os fundamentos dos fundos, mas a gente tem um grande desconto por conta da queda dos fundos imobiliários, provocado pela questão fiscal do país e um monte de coisa, alta da renda fixa, e a gente tem ali muitas oportunidades. Inclusive, o dividend yield do preço atual desses nossos 5 fundos na carteira de R$50, essa carteira está pagando ali perto de 1,2% ao mês, isento de imposto de renda. Isso aí dá, sei lá, uns 15%, 16% ao ano. Se você fosse considerar com imposto de renda de 20%, de investimento de 20%, esse retorno aí ia chegar ali perto de 19% ao ano, comparando com investimento que tem imposto de renda na alíquota de 20%, o que é um retorno absurdo. Então o retorno está muito alto, porque os fundos estão muito baratos, eles caíram muito. Mas vamos para o terceiro fundo. Inclusive tem a polêmica do CPTS 11, mas já vamos falar do CPTS 11. Antes disso, SPXS 11. SPXS 11 continua na carteira, os fundamentos não mudaram. Recentemente teve uma mudança ali na questão da aquisição entre a Cyrela e a própria SPX, onde agora temos o total controle da SPX no fundo. Então, nos parâmetros dos
fundos, nos ativos que ele investe, não muda nada, então a gente continua com o SPX S11. Continua, o preço caiu, tá mais barato ainda, então continua valendo a pena. Depois do SPX S11, VGIR11 Vigir continua, sei lá, acho que foi o primeiro fundo que eu botei na carteira. Por quê? Porque era uma expectativa de alta da Selic, desde a época que a Selic estava 2%, e a Selic continua subindo, e a expectativa é que continue subindo, e vai subir, e ele... Lembra que falaram, mas a Selic vai cair, tira o VGIR, vamos tirar a Selic da carteira. Olha o que aconteceu. A Selic vai subir novamente, e o VGIR vai continuar na carteira, porque é importante você manter a diversificação de indexador. Independente se a Selic vai subir ou cair, ou se a inflação, ano ou outro, dá uma porrada aí para cima, você precisa ter fundo indexado ao IPCA, então mantenha essa diversificação, tenha fundos atrelados ao CDI, fundos atrelados ao IPCA, e a gente faz esse mix bem na nossa estratégia de apenas 5 fundos, mas você olhar a diversificação da carteira, ela já é bem interessante com esses 5 fundos. E agora entrando no CCME, a diversificação vai ser maior. Vai ser ainda maior. Então o VGIR também continua. O VGIR tem que ficar com Selic, a expectativa de Selic é alta durante muito tempo, ele vai continuar na carteira. Se um dia a Selic empinar para cair lá para 2%, 5%, a gente tira ele. Infelizmente, a gente não tem essa expectativa nem no longo prazo, infelizmente. Por isso que ele deve continuar aí durante muito tempo. Já falamos do CCME, que é a novidade, o GARI, esse reequilíbrio financeiro aí da carteira, o SPXS11, o VGIR11, e aí agora vamos para a polêmica, que é o CPTS11, que fica na carteira, ele não vai sair da carteira por enquanto. Eu já falei nas redes sociais, eu vou zerar a minha posição do CPTS11, porque ele fez uma mudança que não me agrada, mas ainda não é a hora de zerar. Por quê? Porque ele está muito barato. Então, ele ainda permanece na carteira, a recomendação ainda é de compra, mas quando ele chegar lá nos 8,50, que é mais ou menos o valor patrimonial, eu vou zerar e ele vai sair da carteira. Mas só quando chegar até lá, tem muito chão para chegar até lá, porque ele está muito barato. Por que que a gente vai zerar ele quando chegar nos 8,50? Por quê, Dan? Conta aí a polêmica. Teve uma questão de uma assembleia que foi convocada, e dentro da assembleia foram propostas várias modificações dentro do fundo. E uma delas que eu e o Mira, a gente já de bate-pronto não gostou, foi da mudança da contabilização da taxa de administração, que vai haver uma mudança nessa regra. O fundo deu várias justificativas de que isso vai beneficiar, mas na nossa visão, você não deve ali colocar uma taxa de performance baseada num CDI, fundo que tem uma estratégia também mais IPCA. Pra gente não faz muito sentido isso. Pode beneficiar no curto prazo ali a questão da contabilização do dividendo, aumentar um pouco, mas na nossa visão, performance em cima de CDI, um fundo que performa IPCA, para nós a gente não faz muito sentido. O fundo, também é bom pontuar que ele teve uma estratégia que hoje não está sendo muito feliz, que foi na questão de aquisições de operações compromissadas reversas. Para não alongar esse vídeo aqui para ficar meia hora falando, é uma estratégia que foi bem sucedida ali no passado, mas hoje com um CDI mais alto, tem sido bastante detrator para o fundo. No geral, o resultado está meio que no 0 a 0, né? Se você pegar o horizonte todo dessa estratégia de ficar, vamos operar vendido, né, no CDI, comprar IPCA e você ganhar esse gap aí de operações compromissadas reversas. Então, no geral, está meio que no 0 a 0. A gestão está comprometida em diminuir isso, mas é algo que vai ainda penalizar o resultado do fundo, e a gente está olhando a cota justamente mais amassada por conta desses rendimentos que estão sendo impactados por essas operações. Não vou criticar essas operações. Eu vou criticar. Não gostei da taxa de performance. Perfeito. Acho que não faz sentido. E eu não gostei também que ele vai virar FOF. Ele vai virar um hedge fund. Ele vai poder, ele quer, igual o CCME, e quer tradar um monte de coisa. E eu comprei o fundo, eu comprei esse fundo da época que ele era negociado no balcão. Era o CPTS11B. Isso já tem aí uns 4, 5 anos que eu tenho esse fundo na carteira. E a ideia era ser um fundo de papel. Tudo bem, ele fazia umas operações lá com outros fundos, num pedaço menor da carteira. Sempre teve, mas agora eles decidiram na Assembleia lá, foi aprovado, que ele vai ser um fundo de faz tudo. E eu não comprei ele pra isso. Se eu quisesse, eu tinha comprado o CCME, que eu vou comprar agora, inclusive. Então, essas mudanças todas não me agradam, mas eu não vou vender agora porque ele tá tão barato que não faz sentido. Quando voltar ali para uns 8,50, que é próximo do valor patrimonial, eu vou zerar ele na minha carteira e vou tirar também da carteira de R$50. Então, recapitulando, CCME, GARI 11, SPXS 11, CPTS 11, VGIR 11 são os 5 fundos da carteira de R$50. É isso, Dan? Boa, obrigado pela participação aqui sempre, também, tá sempre junto. Bom.